voltei. Gente, tá todo mundo aí? Se tiver, eu já vou começar a falar aqui com vocês. Só se alguém puder escrever, por favor, aqui no chat se tá funcionando o áudio, se tá tudo direitinho, se vocês estão me vendo, que aí eu já começo aqui, tá? É que tem um delay quando eu falo com vocês e aí vocês estão recebendo a minha imagem atrasada aqui pra mim, tá? Então, se vocês puderem me falar, por favor. Bom, ninguém tá falando nada, eu não sei se tá funcionando. Ai, tudo ok. Obrigada, Fábio. É que é muito estranho, porque no Instagram fica tipo no mesmo tempo, então eu tô falando e tá com um delay de quase 1 minuto aqui. Mas enfim, vamos começar. Muito bem-vindos aí todos vocês. Vamos aqui para nossa aulinha da Ciência de Ficar Rico. Primeiro eu queria agradecer a confiança de vocês estarem aqui. Esse é o primeiro clube do livro que eu faço e eu senti de fazer isso porque eu tenho adquirido bastante conhecimento bacana através de livros. Só para vocês terem uma noção, eu ouço muito audiobook, né? Além de fazer leitura. Então, por semana eu consigo ler, entre ler e ouvir aí até, sei lá, um audiobook, um livro por dia. Então, é muita coisa, dá uma média de quase 30 livros por mês. E muitas vezes eu não consigo expressar tudo o que eu quero ensinar para vocês ali dentro de uma live do Instagram ou dentro dos meus cursos e tudo mais. E a forma que eu absorvo melhor é a forma que eu vou ensinar aqui vocês também. Então eu tô lendo um livro e eu começo a fazer as facilitações comigo mesmo. As facilitações são os processos de limpeza de memória e de reprogramação aí de novas crenças. E os livros me ajudam muito com isso. E aí, muitas pessoas têm me pedido ajuda aí pra gente reprogramar a mente, pra gente realmente conseguir entrar 2023 aí de uma forma diferente. E eu senti de trazer esse livro aí pra vocês. É diferente das lives, tá? É diferente do conteúdo que eu trago no Instagram, no YouTube. É mais extenso, de 160 mil seguidores que eu tenho aqui. 200 pessoas se inscreveram, estão ali no grupo do Telegram. E agora, que eu não, deixa eu ver quantas pessoas a gente tá aqui. E tem, sei lá, acho que tem poucas pessoas aqui assistindo aqui com a gente agora no momento. Deixa eu até avisar. Então, realmente um conteúdo para quem... o livro ele escolhe, né? Quem que vai acessar esse tipo de informação. Então, mesmo se tivesse uma pessoa aqui, eu iria fazer esse tipo de aula. É, E aí eu sinto... Deixa eu só avisar aqui no grupo de novo. Então, só para vocês entenderem, por isso que eu falei, fiquem no lugar silencioso, que vocês não percam foco, tenham caneta aí e caderno em mãos, porque a gente vai estudar. Realmente é uma aula isso daqui, tá? Vai ser uma aula, no meu ponto de vista, bastante expansiva. Esse livro, ele me abriu bastante a mente. Olha, tem gente da Itália aqui, acabei de ver. Buonasera. É, Daqui a pouco eu vou ler o chat aqui, tá? Como ele tá com delay, dá uma atrasada, mas enfim. Esse livro, eu comentei na live passada, mas eu vou falar aqui novamente. Ele foi o que deu a base aí para a escritora do Segredo, que fez o documentário O Segredo, a Rhonda Byrne, sair das dívidas. E escreveu o documentário e hoje ela é multimilionária, se ela não é bilionária, tá? Eu não sei dizer. Mas, só resumindo a história, a Rhonda, ela estava super endividada
E ela começou a estudar sobre finanças, né, sobre dinheiro, porque ela queria saber como sair disso. E aí ela acabou caindo nesse livro da Ciência de Ficar Rico. E aí ela aplicou tudo que esse livro ensina, que é o que eu vou ensinar vocês. Esse livro é super curto, tá? Ele tem 70 páginas. Eu já li ele um dia várias vezes. Mas sempre que eu leio, você capta quando capta, né? Vem informações ali que eu não estava consciente. Então você tem a maturidade do momento ali para captar o que ele vai te conversar ali com você. E, resumindo, ela ficou milionária, ela conseguiu fazer documentário com os maiores percursores aí da lei da atração, Bob Proctor, Joe Dispenza, Joe Vitale, a Esther Hicks, né, que é a que canaliza os Abraham Hicks e tudo mais. E aí, agora, esse ano, em 2022, eu passei uma temporada ali na Bahia e eu li esse livro de novo. Eu já tinha lido ele há uns 2 anos atrás, pra mim não fez muito sentido, e agora, conhecendo as leis universais e vendo realmente como que funciona, né, o universo, ele caiu como uma luva e eu falei, não, eu preciso trazer esse conhecimento pro mundo. E foi por isso que eu quis abrir para vocês aqui. Então, independente de quantas pessoas estiverem aqui, são as pessoas que realmente o livro escolheu para estar aqui, tá? Eu vou tentar não me estender muito, né? Mas sem promessas. Eu vou seguir a energia do que for aqui. É, e vamos ver o que vai dar, tá? Eu vou colocar aqui a tela para vocês. Antes de eu começar, eu queria só trazer essa frase aqui, que é do filme Matrix, tá? Ele fala assim: você tem que entender que a maioria dessas pessoas não estão prontas para despertar, e algumas delas estão tão acostumadas sem esperanças e dependentes do sistema que elas irão lutar para defendê-lo. Morpheus, Matrix. O filme do Matrix, eu quis trazer essa abertura para vocês antes de começar de fato a explicar sobre o livro. Eu tenho falado bastante sobre Quinta Dimensão, falei algumas vezes aí sobre Matrix e é importante vocês entenderem isso antes de eu começar o livro, tá? Pra gente que estuda sobre espiritualidade, sobre as leis universais e tudo mais, a gente tem um conceito, né, uma teoria que na verdade ela existe, de que existe um sistema muito maior aí por detrás de governo, por detrás da indústria alimentícia, farmacêutica e principalmente por detrás do sistema financeiro. E a gente, como espiritualista, a gente chama isso de Matrix, tá? Então, é como se a Terra aqui, o que a gente vive aqui, seria a terceira dimensão, que é esse plano de Matrix. E aí, quando você começa esse processo de autoconhecimento, de despertar, de algumas fases que você vai passando pela sua vida, você começa a entender e você começa a não se conformar que você não veio para o mundo só para o que você faz. Você vê algumas pessoas conquistando coisas grandes, enquanto você tá numa vidinha ali mais ou menos, pegando o metrô tipo, muito cedo, levando marmita. Parece que trabalha horas a fio, chega em casa cansado, toma banho, dorme, e no outro dia começa tudo de novo. Quando tira férias, parece que aquele dinheiro que você juntou, né, no seu trabalho inteiro não rendeu, você não conseguiu juntar dinheiro, você se endividou e você não entende para onde está indo, o que está acontecendo. Você não tem a casa própria, você não tem um carro, você só usa o dinheiro para sobreviver, para pagar conta, e ao mesmo tempo tem outras pessoas, né, tão prósperas ali, tão abundantes. E aí a conta chega, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não, gente, eu não me conformo que eu tô aqui pra passar perrengue. Isso não é possível que Deus falou, não, vou colocar todo mundo ali na Terra e... Tem até uma música que fala, a Terra é o gueto do universo, né? Tem muita crença por detrás disso. Então, pra mim, não faz sentido. Ele fala, não, vou pôr todo mundo ali na Terra e todo mundo vai ter que sofrer. E aí eu vou julgar e as pessoas vou dividir. Quem não fizer o que eu quiser, eu vou mandar pro inferno. Não começou a não fazer muito sentido isso pra mim. E aí eu comecei nessa caminhada aqui, comecei a estudar tudo isso, principalmente a Bíblia, de um ponto de vista ali filosófico e não religioso.
E eu entendi que Deus deixou mais de 8.000 promessas pra gente. E dentre todas essas promessas é que a gente seja rico e próspero, tá? E é esse ensinamento que eu vou trazer para vocês através desse livro. Então, só para concluir aqui o pensamento da Matrix, o que que acontece? Esse sistema todo, essa Matrix, gente, isso daqui não é uma teoria da conspiração, não é uma coisa de gente lunática, isso é um fato. Se vocês forem estudar a fundo e vocês verem que tem essa separação, essa galera que tem muito dinheiro e não tem, é uma programação que algumas pessoas que fazem parte desse sistema, é, pessoas, entidades, sei lá, fazem para manipular essas pessoas para esse sistema continuar. Então é o gado, são as empresas que precisam, a indústria alimentícia que precisa que você fique escravo dela, a indústria farmacêutica, e isso é uma roda, tá? E aí, quando você se liberta desse sistema, você governa a sua própria vida. E aí foi o que tem acontecido comigo. Então, primeiro eu consegui me libertar da comida que me governava, depois dos vícios, que é a bebida, o cigarro, depois de relacionamentos e amizades que não me levavam a lugar nenhum, depois sobre emprego. Então, é muito mais. Tem muita coisa ali a fundo que vocês vão descobrindo quando vai passando esses níveis de jornada. E o dinheiro é um deles. Então fizeram a gente acreditar que não tem dinheiro para todo mundo, que a gente tem que viver essa vida escassa mesmo, que a gente tem que trabalhar para os outros para sempre. E não que trabalhar para os outros porque você está ganhando o dinheiro, né, trabalhando, mas é sobre você trabalhar para a pessoa ficar bem enquanto você fica ruim. É, Entende? É tudo uma programação para você ficar preso nisso, que é essa Matrix que eu tô comentando com vocês. E eu cheguei nesse ponto de, meu, o que tá certo sobre isso? O que esses caras então estão fazendo? O que esses 2% aí da população estão fazendo? E aí eu caí nesse livro aqui, tá? Enfim, só quis dar esse panorama geral aí sobre a Matrix, para vocês entenderem o porquê que eu cheguei nisso. Alguém comentou aqui, dê like na live, é isso. Dê like, envie essa live para uma pessoa, para um amigo de vocês pelo menos, pra gente ter maior alcance aí. Pra mim é bom, tá? Isso também já faz a gente exercitar a, a nossa abundância e nossa prosperidade. A Luciana, eu não sei por onde começar, nem sei o motivo que estou vivendo hoje. Estava refletindo sobre isso. Trabalho pra quê? Não tenho sonho. Então. É exatamente isso. Você fica numa programação de estar só sobrevivendo. E não é sobre isso, tá? Então vamos começar aqui pelo livro, pra gente não se estender tanto. Como que vai ser? Eu vou ler, literalmente, as partes importantes aqui do livro. Como eu falei, ele é curto, e eu não vou ler o livro na íntegra, porque a ideia não é que eu dite, né, o livro para vocês, isso vocês vão pegar o livro aí, vocês vão ler. A ideia é que eu leia, eu grifei algumas partes aqui que eu julgo que são importantes, e eu vou trazer mais facilidade de entendimento aí para vocês, tá? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Então é dessa forma que a gente vai fazer. Aí depois eu vou vir aqui pros comentários, aqui pra gente tirar dúvida e tudo mais, tá? Eu sugiro, assim, como é bastante informação, eu sugiro que vocês anotem as principais chaves aí, porque se você vai falar, não, quando acabar a live eu vou lembrar. Quem tá aqui, que tava na live minha semana, acho que foi domingo, né, que eu abri live, o que eu falei na live de domingo? Você não vai lembrar. Então, por isso que é importante vocês anotarem pelo menos as principais chaves que eu falar, tá? Porque é aí que você faz a reprogramação mental. Eu vou facilitando, a gente vai limpando essas memórias e tudo mais. E essas chaves vocês anotem para vocês sempre consultarem. A reprogramação mental é feita por repetição, tá? A reprogramação. É igual quando você vai aprender a andar de bicicleta. Você vai aprender pela repetição. Andar de carro, a mesma coisa. E programar essas novas crenças também. E pode ser até um pouco desafiador, porque o que eu vou falar aqui pra vocês, o que tá aqui nesse livro,
são coisas que vocês nunca ouviram. Então vocês vão se questionar do tipo, meu, não, isso não é verdade. Porque vocês não têm acesso a esse conhecimento que eu vou trazer aqui. Então, vai realmente contra tudo que vocês já aprenderam, tá? Então, por isso que é importante anotar. A gente realmente está descriando as crenças que vocês tinham e trazendo novas crenças. Beleza? Então, vamos lá. Esse livro, gente, ele foi escrito pelo Wallace D. Walton, né, em 1910. Então, é um livro inspirado na sabedoria de todos os tempos que traz um método prático, passo a passo, infalível para atrair a riqueza e a abundância de forma mais eficiente e eficaz. O que ele explica aqui é... Deixa eu ir até para a parte que eu grifei aqui. Que se você aplicar exatamente o que está nesse livro, que existe uma ciência exata para você ficar rico, e quando você aplica isso na sua vida, infalivelmente você vai enriquecer. Então ele é o manual da riqueza. Assim como eu falei da Rhonda Byrne, a maioria das pessoas, Joseph Murphy, Napoleon Hill, eles se inspiraram nesse livro aqui para fazerem os livros deles de sucesso. Joe Vitale, Joe Dispenza. Então é como se fosse o primeiro manual da riqueza que trouxe a sabedoria para os demais livros, tá? Então ele fala aqui, para escrever esse livro eu sacrifiquei... Deixa eu aumentar mais para vocês lerem. Eu sacrifiquei todas as outras considerações em nome da concisão e da simplicidade de estilo, para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação exposto aqui foi retirado de conclusões filosóficas e foi totalmente testado e carrega certeza do experimento prático, ou seja, funciona. Ele fala aqui também que se você abandonar todas as outras leituras sobre isso e seguir só o que ele fala aqui, já é o suficiente. Aí eu já não concordo muito, porque como eu gosto de ter muito conhecimento e sabedoria, e ainda mais porque é um livro de 1910, eu acho que a gente sempre precisa estudar e tudo mais. Só que se você tá perdido, então foca nesse aqui e primeiro, tá? Deixa eu só fechar aqui essa janela. Bom, capítulo 1, Direito de ser rico. O que quer que se diga em louvor da pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Principalmente no Brasil, gente, aqui a gente se cultua muito a pobreza, tá? Ainda mais por conta dos santos católicos que são pobres. Então, isso tem muita programação por detrás aí. Que você precisa sofrer, que você precisa que você, se você não passou por várias fases de sofrimento na vida, você não vai ser honrado aqui, você não vai ter merecimento, as pessoas não estão nem aí pra você. Por que muitas pessoas que vieram do nada ficaram famosas e tudo mais? Porque é muito cultuado isso aqui no Brasil. E eu não tô tirando a meritocracia dessas pessoas, mas a gente precisa entender que não precisa ser assim. Porque não é todo mundo que vai ficar rico desse jeito, tá? Então, quando você entende que não tem nada de bonito na pobreza, não tem nada de honroso na pobreza, você vai se tornar uma pessoa próspera e não necessariamente passar por esse sofrimento. E é o que ele fala, ninguém consegue chegar no mais alto patamar do talento ou desenvolvimento sem ter dinheiro. E é o que a galera reclama, mas eu queria me desenvolver, mas eu não tenho dinheiro. Mas ao mesmo tempo a pessoa ela gosta inconscientemente de ficar ali. Uma pessoa desenvolve-se mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais. Então, você consegue emagrecer pagando uma academia, você consegue ter conhecimento lendo um livro, fazendo um curso, acessando a internet, e mental, fazendo uma viagem e tudo mais. Tudo isso requer dinheiro. É a nossa moeda de troca aqui nesse plano que a gente vive hoje. O direito pessoal à vida é o direito de ter livre e irrestritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias ao seu desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Então entendam de uma vez por todas que vocês têm esse direito, não é uma coisa, Deus não tem seus escolhidos, todo mundo é escolhido, e a primeira crença que vocês precisam pôr na cabeça de vocês é que é direito de vocês ser rico. A gente não tá aqui pra passar vontade, pra sofrer, tá? Aí ele fala, nesse livro eu não falarei de riqueza, Peraí.
Eu não falarei de riqueza de modo figurativo, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou se contentar com pouco. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco. Até falando uma frase aí de um outro mentor, ele fala: seja grato, né? Porque é a gratidão que vai te levar para outros patamares, mas seja um grato insatisfeito. Quando você se satisfaz com o comodismo, com a sua zona de conforto, você vai ficar naquele lugar. Quando você é um grato insatisfeito, quando você tem gratidão pelo que você tem, mas você não é satisfeito com isso, você quer subir de patamar, esse é o segredo, tá? Então, a outra chave aí que vocês podem guardar. Ser insatisfeito não é ser ingrato, é diferente. Só que é com a gratidão que você vai subir de patamar. E ele vai falar muito isso aqui nesse livro também, tá? A finalidade da natureza é a prosperidade, é o desabrochar da vida. Todos devem ter tudo que pode contribuir para o poder, a elegância e a riqueza da vida. A vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexa que mesmo o homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de dinheiro. Eu fui no shopping hoje no almoço, gente. Tava passando numa loja, eu vi uma camisa simples, masculina, que normalmente custaria uns R$ 120. Tava R$ 500. Eu falei, gente, ou eu tô muito pobre, ou realmente a realidade mudou. E é o que ele tá falando aqui. A vida progrediu muito, então as coisas simples requerem uma grande quantidade de riqueza. Então a gente precisa acompanhar, não adianta você ficar no seu mundo de inflação. Aí eu tenho certeza que veio pensamentos assim, mas eu dependo do governo, e agora? A gente tá perdido, ou e agora? Tudo vai dar certo. Você não depende de ninguém, é isso que eu tô falando. Esquece as linhas externas, o dinheiro, a forma que vai vir para você não depende do que tá acontecendo fora. Por que que teve muita gente que ficou milionário e bilionário, na verdade, nessa época de pandemia, que era que a crença maior era que todo mundo ia quebrar, só que foi o tempo que mais bilionários e milionários apareceram no mundo, tá? Então saiam dessa crença de coisas exteriores, de pandemia, apocalipse, é, de governo e tudo mais. A riqueza não depende disso, tá? Eu sei que vocês vão resistir a algumas coisas que eu vou falar aqui, e é o que eu tô falando. A maioria das coisas que eu vou falar aqui, ninguém nunca falou pra vocês, então vocês vão ficar duvidando, e é isso é a programação que a gente vai fazer aqui, tá? O sucesso na vida está em ser o que você quer ser, tá? Então você só adquire sucesso quando você é o que você quer ser e não o que falaram pra você ser. Então, às vezes você tem uma profissão hoje porque disseram que você tinha que fazer isso pra ganhar dinheiro, e não é assim que você vai ganhar dinheiro, tá? Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo da riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, próspera e abundante. A pessoa que não deseja viver com abundância é anormal, assim como a pessoa que não deseja ter o dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também é. Você já deve ter ouvido a vida inteira do tipo, não, você para de ser consumista, que materialista, você não pode querer comprar tudo assim, que não sei o que lá, porque vai faltar. Então, quando você tem esse pensamento, na verdade você não é normal, você está sendo anormal. O normal seria se você realmente quisesse viver em abundância e prosperidade. Eu não tô falando de consumo inconsciente, tá? De acumulador e tudo mais, mas sim de você querer ter a grana para fazer o que você gostaria de fazer. Existem 3 motivos para os quais nós vivemos: para o corpo, para a mente e para a alma. Deixa eu só ver aqui. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado que o outro. Todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos 3 pode viver inteiramente sem qualquer uma das partes. Sobre esses 3 corpos aqui, que é a mente, a alma e o físico, eu explico mais dentro do método CRER, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui. Mas realmente eles não vivem um sem o outro. Não tem como a gente viver se esses 3 corpos não tiverem íntegros, tá? Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo. Viver realmente significa a plena expressão de tudo. Onde quer que exista uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. Eu vou repetir essa frase aqui.
Onde quer que exista uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. Então, vamos supor que você hoje trabalha com algo que você não gosta e na verdade você queria vender docinho, vender bijuteria e tudo mais. Então, aquela possibilidade de você vender doces ou vender roupa, sei lá, o que você queria fazer mesmo da sua vida, é uma possibilidade que ela está suprimida. E é uma ação que não foi executada, porque você acabou indo por outro caminho que foi o que te falaram que era certo. Então, ali existe um desejo insatisfeito, tá? E tem até um livro, tem até uma frase no livro do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que é assim: a satisfação do desejo realizado é a minha salvação. Então, quando você não satisfaz esses desejos, você meio que morre por dentro e você acaba ficando pobre mesmo. O dinheiro ele não vem para quem faz esforço, para quem não vê a fluidez disso, a diversão. É isso que ele fala nessa parte. Então, tá vendo? Numa frase, o quanto eu explanei para vocês aí. Deixa eu só tomar uma aguinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou olhar o chat aqui rapidinho. Pode colocar aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui. O corpo sem um bom alimento, uma roupa confortável, abrigo e sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são também necessários à sua vida física. Ninguém pode viver a plenitude sem os livros, sem a oportunidade de viajar ou sem um companheirismo intelectual, tá? Você simplesmente não vive se você não tiver esses atributos. A frase da diversão, eu vou resumir, tá? A frase da diversão. O dinheiro, ele segue a diversão, tá, gente? Então, quando você tá num trabalho que você tá ali pelo dinheiro, quando você tá fazendo algo que você não gosta, 99,9% dos casos, você não vai ser uma pessoa próspera. Porque você, é o que tá na Bíblia, você tá se prostituindo ali pelo dinheiro, né? Você tá trocando o seu tempo por algo que você não quer. Então, provavelmente você vai ficar em dívidas, você não vai conseguir juntar dinheiro para fazer as coisas e tudo mais. São as memórias de dor com dinheiro. Quando você associa essas memórias do tipo trabalhar por algo que você não quer, se esforçar, trocar o seu tempo, trocar a sua vida em troca do dinheiro, você começa a associar o dinheiro a coisas ruins. E não é divertido, você tá no esforço. Quando você trabalha mesmo que seja numa empresa, eu hoje trabalho numa empresa, eu trabalho com muita gratidão, porque eu gosto do que eu faço, tirando esse trabalho que eu faço aqui e mais algumas coisas. Então, quando você tá pela diversão, pela gratidão, quando você é grato às pessoas que estão ao seu redor, quando você vê propósito, resumindo, quando você vê propósito no que você tá fazendo, pra mim, aqui, abrir essa live e falar com vocês sobre esse livro, pra mim é divertido. Por isso que eu falei, eu não vou cobrar, porque eu sei que tem um propósito maior do que isso, e não é sobre o dinheiro, é sobre valor, não é sobre pagar. É sobre o valor que eu tô passando pro mundo. O meu dinheiro vai fluir pra mim de qualquer forma, porque eu atraio o que eu emano, e eu estou emanando abundância aqui. E eu não tô fazendo isso querendo condicionar que o universo me dê algo. Eu tô fazendo isso por diversão, porque eu gosto. Consequentemente, o fluxo flui pra mim, tá? Então peguem essa chave. O dinheiro ele segue a diversão. Tem várias histórias de pessoas que falaram, gente, eu comecei fazendo porque eu curti, e daqui a pouco eu vi que o negócio deu certo e hoje eu tenho várias franquias. Então, por isso que eu falo, de limpar as memórias, ouvir as intuições, para vocês terem essas ideias o que vai fazer a sua prosperidade girar. Ai, Tami, maravilhosa que você tá aqui, tô muito feliz. Também é minha amiga, gente. Mas eu quis só dar esse oi pra ela e pra vocês aí também. Vamos continuar.
O corpo sem... Aqui essa parte eu já li. A Angélica comentou aqui, estou lendo esse livro e te ouvir explicar é muito bom. Dá mais clareza, exatamente. É muito legal, né? Trazer esse ponto de vista. Isso chama-se a facilitação, são os processos que eu vou correndo com vocês mesmo, tá? O indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir seu lugar como esposo, pai, cidadão ou como ser humano. É isso, eu tô doando aqui na diversão o meu tempo, mas isso para mim tem um grande propósito. Beleza? Se você negligenciar esse estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo. Deus é a humanidade, porque você não pode legar à humanidade ou a Deus serviço maior do que dar tudo de si mesmo. Isso daqui, vamos supor que hoje você está num trabalho que você não goste. A partir de hoje você vai mudar essa chave, tá, gente? Vocês vão dar tudo de si, mesmo nesse trabalho que vocês não gostam. Vocês estão sendo pagos para estar ali. Você não está ali porque você foi obrigado. Você escolheu entrar nessa empresa. Então seja grato ao lugar que você está. Faça uma lista de gratidão todos os dias. Pegue os pontos positivos. Ai, mas meu chefe é terrorista. Ele só é terrorista porque você tem essa crença com ele, tá? Quando você muda a percepção de que não existe o mal no outro, que o mal está dentro de você e como você enxerga o mundo, as outras pessoas vão mudar com você também, tá? Então, a partir de hoje, você vai dar o melhor de você em tudo. Seja, não sei se você, quem viu aqui, esses dias eu postei no meu stories, uma panquequinha que eu fiz no café da manhã, que ela saiu linda. Então, eu, eu faço até tudo, a minha comida, a roupinha que eu gosto de lavar, eu compro o melhor amaciante com o cheirinho que eu mais gosto, até a hora de tomar banho, de servir aqui para vocês, de montar esse material. Eu comprei uma webcam para fazer essas aulas, instalei o software, tive que fazer um mini curso aqui para aprender a passar chama OBS esse software, para passar o conteúdo com eu falando aqui. Então sempre dê o seu melhor, tá? Sempre dê o seu melhor em tudo que você faz. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico. Então vamos lá. Existe uma ciência para ficar rico, e é uma ciência exata, como a álgebra ou aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas, e uma vez que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. São as leis universais, que eu sempre comento com vocês. Inclusive, eu tenho um curso que fala só sobre as leis universais, que é o 30 Dias para Manifestar. Tem pessoas que falam que são 11 leis, tem pessoas que falam que são 12, tá? Então, ele tá falando dessas leis aqui, tá? A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira, e aqueles que fazem as coisas dessa certa maneira, intencional ou acidentalmente, ou seja, nem todo mundo tem acesso a esse livro, nem todo mundo sabe que existe uma ciência de ficar rico. Então, acidentalmente, a pessoa está recebendo informações de Deus para que ela haja daquela forma, entendeu? Do eu superior dela, da própria confiança dela. E aí eles enriquecem. Como vocês estão tendo acesso a essas informações, é muito mais fácil de vocês enriquecerem, tá? Enriquece enquanto aqueles que não fazem as coisas dessa certa maneira, não importa o quão duramente eles trabalham ou o quanto são capazes, eles permanecem pobres. É uma lei natural que é causa e, como tal, produz sempre os seus efeitos. Então, presta atenção aqui que eu vou explicar para vocês a lei da causa e efeito. Tem uma parte da Bíblia que fala assim como acima é embaixo. E aqui na Terra, assim como dentro é fora. Então, é a causa e o efeito. A causa são os nossos pensamentos. Ele vai explanar mais aqui, mas eu já quero deixar esse ponto aqui para vocês. Tudo que você faz vai causar um efeito, certo? Então, tudo que você pensa vai surgir esse efeito. E é essa lei que ele está falando aqui. Então, uma pessoa que não tem o conhecimento desse livro
mas a causa dela, eu vou dar o exemplo do Thiago Finch, que aquele multimilionário que eu sempre trago aí pra vocês. Ele estudava o Joseph Murphy, Napoleão Hill e tudo mais, e ele fez o mapa dos sonhos dele lá, enfim. Só que ele enriqueceu super rápido. Qual que era a causa? Ele tinha, e ele sempre fala isso, eu sempre tive a plena convicção de que eu seria milionário e eu ia fazer o que fosse necessário para isso. E eu coloquei isso na minha cabeça, ele tinha o mapa dele dos sonhos, só que ele colocou isso em ação. E ele se tornou multimilionário, acho que foi em 3 anos, 4 anos que aconteceu isso com ele. Então esse foi o efeito. Ele plantou a semente na cabeça dele, foi a aula que eu dei na live do domingo. Você planta a sua semente e não tem como a colher é obrigatória, a colheita é obrigatória, tá? Então essa é a causa e o efeito. Quando duas pessoas estão na mesma ele fala assim. Deixa eu só ler essa parte aqui. Ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança seriam ricas. Quando duas pessoas estão na mesma localidade, no mesmo negócio, e um começa a enriquecer enquanto o outro permanece pobre, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Presta atenção, tá? Porque tem muita gente que tem essa crença. Eu sou pobre porque eu moro na comunidade, porque eu moro numa favela. Não é. É isso que eu tô falando. Quantas pessoas que saíram da favela e hoje são milionárias? Não é o ambiente que deixa você rico ou pobre. Certos ambientes podem ser favoráveis, mas não é isso que ocasiona. E mais, a habilidade de fazer as coisas dessa certa maneira não é devida unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres. Muitos aí são gênios e são pobres. O, o, o Nikola Tesla, ele morreu pobre, tá? Ele tinha várias ideias que vieram a ficar famosas depois da morte dele. Enquanto outros de menor talento enriquecem. Sabe aquela pessoa que você critica no seu trabalho? Ai, como que essa burra consegue promoção, né? Consegue um aumento de salário? Porque não é o talento, é o quanto essa pessoa contribui, qual o valor dessa pessoa na sociedade, tá? Enfim, eu ia trazer um exemplo aqui, mas eu não vou falar. Quem pegou, pegou. Então, assim, estudando as pessoas que ficaram ricas, nós descobrimos que são um grupo comum em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham. Mas por que aconteceu deles fazerem as coisas? Mas isso aconteceu porque eles fazem as coisas de uma certa maneira. Ficar rico não é o resultado da economia ou avareza. Esses dias comentaram lá no meu TikTok assim: porra, eu economizo pra caramba e parece que não acontece nada. Você economizar com um pensamento de que vai faltar, é isso que vai criar na sua realidade, a causa e o efeito. Então você está economizando com o pensamento de que vai que falta, né? Vai aparecer na sua realidade a falta. Você acumular riquezas é diferente de economizar. Então, quando você tem uma mentalidade próspera, você não vai economizar dinheiro com medo de que falte. Você vai acumular riquezas para criar mais dinheiro. Entenderam a diferença? Isso é uma baita chave, hein, gente? Porque tem muito profissional aí que ensina a galera a economizar, me poupar, né, o dinheiro. E, na verdade, essas pessoas estão ensinando essas pessoas a serem mais pobres, porque elas até podem sair da dívida e tudo mais, mas elas nunca vão enriquecer. Elas vão sempre ficar naquela mentalidade de migalha. Agora, quando você faz o dinheiro, o acúmulo de riqueza para você criar mais dinheiro, aí são as pessoas que ensinam investimento e tudo mais, é diferente, tá? Pegaram aí, né? Ó, peguei um comentário aqui. Em relação à mentalidade de riqueza ou de pobreza, vejo que o ambiente tem total importância na manutenção ou eliminação de crenças financeiras. Não tem, sabe por quê? Ele só tem se ele influencia na sua mentalidade, Fábio. Se você não se alinha com as pessoas que estão ao seu redor e o que elas estão falando, é indiferente, entendeu? Agora, se você está se alinhando com o ambiente que você tá e as pessoas, é porque essas crenças estão dentro de você. Agora,
por exemplo, hoje eu estava no escritório, né? E eu ouvi vários assuntos e eu só observei. Antigamente eu debatia, porque aquilo refletia nas minhas crenças. Eu falava, não, gente. Hoje eu ouço aquilo como observadora. Tipo, como, interessante ponto de vista, que essas pessoas pensam assim. Então essa é a diferença, entendeu? É você não se alinhar. E é uma dica aí pra vocês também. Então, se vocês estão num ambiente hoje que as pessoas são muito escassas, fiquem como observadoras. E aí isso é bom até pra vocês irem se conscientizando das crenças que vocês têm, tá? Se aquilo pega pra você, é porque você acredita no que aquela pessoa tá falando. Pegou? Aí ele fala aqui, ó, duas pessoas do mesmo negócio fazem quase sempre exatamente as mesmas coisas e um enriquece enquanto o outro empobrece. Entendeu? É a mentalidade da pessoa. Enriquecer é o resultado de fazer as coisas de um certo modo. Esse certo modo que ele vai ensinar aqui no livro, tá? A dúvida levantada aqui é a respeito de que essa certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isso não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Essa habilidade, até o que a Agatha colocou aqui, já vi pessoas não se alinharem e prosperarem muito. É isso, é essa habilidade de prosperar, de ser rica. Isso é inerente ao ser humano. É o que ele falou no começo, é um direito nosso ser rico, é natural ser rico. Então as pessoas, por mais que elas não façam tudo que a gente faz aqui, ela tem isso dentro dela. Todo mundo tem esse radar, tá? Então outras pessoas despertam isso com facilidade e outras com um pouco mais de demora, mas elas acessam quando elas querem. Tem gente que não quer acessar tudo isso aqui, isso que eu tô falando. Eu tenho 160 mil seguidores, a gente tá em quantas pessoas aqui na live, entendeu? Quantas pessoas entraram no grupo e não estão aqui na aula. Então, vai muito. O Joseph Murphy fala no livro do Poder do Subconsciente que as pessoas não querem ficar ricas. Tipo, elas têm as ferramentas, mas elas não querem. Elas querem o resultado, mas não querem passar pela jornada, tá? Tanto as pessoas talentosas quanto as que elas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e fracas e doentes ficam ricos. Pessoas de má caráter ficam ricas e de bom caráter ficam ricos. Então não é sobre ser bom ou mal, certo ou errado, tá? Todo homem que tiver inteligência suficiente para ler e compreender essas palavras pode certamente ficar rico. Ficar rico envolve a necessidade de negociar com pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade ou se alguém ficou rico no seu estado, você também pode ficar. E aí é o que eu falo pra vocês sobre a loteria, tá? Pra mim a loteria não é uma questão de sorte, vou falar loteria, poker, investimento, tô falando ali do day trade, né? Não é sobre sorte, mas é sobre uma maneira de você imprimir isso no universo, que é o que a gente vai aprender aqui. É essa certa maneira aí que ele tá falando, tá? Se você tiver determinadas habilidades desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Aqui entra sim o lance do ambiente. Então ele falou: seria melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão seria melhor onde esse peixe fosse difícil de se encontrar, tá? Então a questão do ambiente ele fala assim: ele é favorável, só que ele não é um detrator. Então, se você tá no frio, você vai usar das ferramentas que cabem ali pro frio. Entenderam? Não é sobre o ambiente, mas é sobre a habilidade em cima daquilo ali. Com exceções dessas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particular, mas da sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Vocês estão pegando a reprogramação aqui, né? Caso você esteja agora num negócio e outra pessoa estiver ficando rico no mesmo negócio e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas dessa maneira. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. Preste atenção aqui. É verdade que se você tem capital, o crescimento é mais fácil.
Mas quem já tem o capital já é rico e não necessita considerar esse fato. Não importa o quão pobre você é, se você começar a fazer as coisas dessa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer coisas dessa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e está totalmente endividado. Então, é isso. Foi o que eu falei no começo. Porque tem gente que... O Geraldo Rufino, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. O Geraldo Rufino, depois vocês podem procurar aqui depois da aula. Ele literalmente saiu do lixo. Ele trabalhava no lixão. E ele lia alguns livros que ele encontrava no lixo. Ele literalmente comia lixo, tá, gente? E ele foi se aprimorando no conhecimento ali dentro do lixo, como que funcionava aquele negócio de reciclagem, mais o ensinamento dos livros que ele encontrava no lixo. E hoje o Geraldo Rufino, ele é dono da maior empresa de reciclagem da América Latina, entendeu? Então, sim, você consegue enriquecer sendo totalmente pobre e endividado. Só que você não precisa chegar nesse ponto de esforço e tudo mais, tá? É isso que a gente vai falar aqui. Você pode não ter amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas dessa maneira, você deverá infalivelmente enriquecer por causas semelhantes, que devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Então, como que o Geraldo Rufino do lixo hoje é um dos maiores empreendedores da América Latina, entendeu? Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Alguém comentou aqui no chat aqui que eu vi. Estou desanimada. Será que estou no lugar errado? Então, vou falar aqui pra você, Lu. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Você vai sentir no seu coração. Eu não posso responder por vocês, tá? Só vocês sabem o que é certo ou errado pra vocês. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Vamos lá. A minha ideia era ler até o capítulo 4 aqui hoje, tá? A gente tá com pouco tempo de aula ainda, 50 minutos, então provavelmente vai mais uns 40 minutinhos aí. Porque senão fica muita informação também, aí tipo a cabeça de vocês dá uma bugada, mas eu peguei os que eu acho importante a gente ler hoje. Tá tudo certo aí? Se vocês quiserem deixar alguma dúvida aqui no chat, tá? A oportunidade pode ser monopolizada? Ninguém permanece pobre. Ó, agora eu sei que vai pegar muita crença aí de muita gente, tá? Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas para você. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza ao invés de nadar contra ela. Então, se você ficar batendo cabeça do tipo, ué, os ricos estão com todo o dinheiro do mundo e não sobrou para os pobres. Não, o que ele vai trazer nesse livro é que o mundo é abundante o suficiente para todos. A diferença é que essas pessoas acessaram a riqueza e quem está na pobreza não acessou, mas que você não vai precisar acessar a riqueza deles para você ter a sua. Há riqueza suficiente para todo mundo, tá? Sendo assim, os trabalhadores. Peraí. Como uma classe estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Então as pessoas estão nesse lugar porque elas não fazem o que esses caras fizeram, entendeu? A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora, assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. Então, eu sei que pode ter muita resistência de eu falar isso, que tem dinheiro para todo mundo, mas tem, tá? Tem. O mundo é abundante para todos e você tem que acessar isso. Você não precisa pegar do outro, você não precisa ter a crença de que tem um concorrente que tá tirando todo o seu trabalho, de que, enfim, existe clientes para todo mundo.
existe dinheiro para todo mundo e essas pessoas já entenderam isso e vocês estão entendendo isso agora. Ela pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento e esse livro lhe dirá como. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Eu vou colar essa frase aqui no chat. Isso daqui é uma baita crença que a gente tem que destruir na nossa cabeça, tá? A fonte criadora nunca para de criar. É isso mesmo, Lilian. A fonte criadora nunca para de criar, gente. Ele fala aqui numa parte do livro que se acabar o ouro e a prata no mundo, se acabasse, o universo iria produzir mais. O dinheiro é a mesma coisa, até porque o dinheiro é impresso pelo governo. Então, essa ilusão de que o mundo vai falir por causa do governo, por causa disso, daquilo, isso é uma ilusão, não vai acontecer, tá? Existem países, né, que se alinharam com isso, mas ali o buraco é muito mais embaixo. Aí é um sistema todo que está por ali manipulando para que as pessoas realmente não fiquem ricas. Se elas tiverem acesso a essa informação, elas saem disso, tá? Agora prestem muita atenção que agora que a gente vai entrar nessa certa maneira aí que ele fala, tá? Então essa parte aqui é bastante importante. Agora vai ficar mais importante ainda aqui, tá? Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original de qual todas as coisas procedem. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original a qual todas as coisas procedem. Então, tudo que está aqui vem dessa substância. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza, há mais do que o bastante para todos. Não há limites para a fonte da matéria amorfa. O que é essa substância amorfa? Eu comentei na live, mas eu vou falar aqui novamente. Amorfa é sem forma, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na live. Eu não sei se foi esse exemplo, mas enfim. Pensa numa água com gás, tá? Pensa ali no líquido, no copo. A água com gás. Nós, que estamos aqui no plano material, nós somos as bolinhas do gás. A substância amorfa é a água, entenderam? É uma analogia que eu tô dando aqui, bem Mobral, bem didática, mas é para vocês entenderem que a gente faz parte do todo, mas a gente não é o todo. É essa substância amorfa. Ao mesmo tempo que a gente faz parte disso, a gente não é isso. Entenderam? Eu vou falar mais vezes disso no livro para ficar mais claro. Por isso que eu não vejo Deus como algumas pessoas veem Deus separado da gente. Tem pessoas que veem ele como um senhor que está ali no céu, sentado e observando tudo. Não, a gente é ele também, entendeu? Bom, a gente vai falar mais sobre isso aí no livro. Não há limite para a fonte de matéria amorfa ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa. Então, o que eu falei do exemplo da água, né? E entre as bolinhas ali de gás, ali é preenchido com a água, entendeu? É a substância. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará e é a fonte da matéria primordial do universo. Então sempre vai estar em criação, sempre vai existir, tá? Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante circulando. As pessoas não são pobres porque falta matéria, mas sim porque elas não têm acesso. Escrevam isso. As pessoas, elas não têm dinheiro não porque não tem dinheiro no mundo, é porque elas não acessaram isso. E não porque alguém está com todo o dinheiro do mundo ao invés de repartir com os outros. Não, é porque você não acessou a sua parte, enfim, o que é seu por direito, tá?
Quando todo o ouro e a prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para toda a espécie humana. A humanidade coletivamente é sempre abundantemente rica. Gente, parece que eu tô ouvindo os pensamentos de vocês aqui, do tipo, não é possível, ela tá louca falando essas coisas. Porque vai contra tudo que a gente ouve na televisão, né, gente? Em noticiário, em tudo que a gente vai estudar. E a gente vai sempre ouvir, né? Principalmente da mídia, que não é assim que funciona. Justamente para você continuar nessa matrix, justamente para você continuar nessa programação de pobreza, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui, vocês vão ouvir ao contrário quando vocês forem ouvir o noticiário. E é importante vocês não se alinharem a isso. É o que ele fala nesse livro. Se você tiver como base somente esse livro, você vai enriquecer. Esquece tudo que você sabe sobre dinheiro, ok? A humanidade coletivamente é sempre abundantemente rica, e se alguns indivíduos são pobres é porque não seguem essa maneira de fazer as coisas, o que se tornaria indivíduos ricos. A matéria amorfa é inteligente, é uma matéria pensante, está viva e é impelida sempre para mais vida. A substância amorfa não é uma coisa estática, tá? Olha lá, a Dani falou, o mundo diariamente esfrega na nossa cara que tudo falta. Exatamente. Todo dia tá... A minha cabeça explode pensando mil coisas, sim. Todo dia você abre ali o UOL, a Globo e tudo mais, tá falando totalmente ao contrário do que eu tô falando aqui, tá? Isso é manipulação de massa, tá bom, gente? Por isso que eu sempre ouço que ricos não assistem programa jornalístico. Exatamente, pessoal, exatamente, tá? Eu falei isso no meu vídeo. Quem tá entrando na frequência da quinta dimensão já não tá vendo televisão faz tempo. Já faz 7 anos que eu não vejo TV. Ali, gente, entendam que o que passa ali é uma programação de massa. Não é uma teoria da conspiração que eu tô falando pra vocês, tá? Eles estão te programando pra você ficar naquilo. E você ficar alimentando o sistema enquanto esse sistema enriquece e a gente se fode aqui, tá? Essa substância visível ou energia? Energia. É uma substância amorfa, ela não tem forma. É tipo o ar que a gente respira, a gente não enxerga, mas ela tá aqui, entendeu? Tipo o sentimento que a gente tem, a gente não enxerga, mas ele tá aqui. O cheiro que a gente sente, é isso, tá bom? É muito doido, né? Porque agora me veio uma consciência aqui. A gente cresceu com uma ideia do que é Deus, né? E aí quando a gente entende que a gente é Ele, que a gente é parte dele, a gente fica querendo dar uma forma pra isso. Porque é o nosso lado racional, tá? Entenda uma coisa, a gente tem 6 sentidos, tá? Só que nesse plano material, aqui na 3D, onde a gente tá, a gente só vê 5, que é a visão, o olfato, a audição, quais são os 5 sentidos? O tato e o paladar, né? A gente só consegue racionalizar esses 5. Porém, o sexto sentido, que é a intuição, é o nosso sentido mais importante. Que é exatamente isso, é você saber de tudo isso, mas não com os sentidos da 3D. Entenderam? Enfim. Eu tô ensinando vocês a aflorar essa intuição e tudo mais, justamente que é com esse sentido que as coisas vão fazer sentido pra vocês, não é com os sentidos conscientes. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e seu pleno funcionamento. A natureza se transforma para a plenitude da vida, e é essa força motriz que a impele à prosperidade da vida. Por causa disso, tudo que possa incrementar
a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência, ou Deus estaria contradizendo e anulando os seus próprios trabalhos. Você não é pobre por carência de fonte, de riqueza. Vamos lá. Capítulo 4. É que até minha cabeça pega fogo, gente. Por mais que eu já tenha lido o livro, mas quando eu vou facilitando aqui, trazendo consciência, me dá uma explodida na cabeça também. Temos que deixar de achar que nossos insights são coisa de louco. Exatamente. Louco é quem não tem acesso a tudo isso. Gente, não é à toa que só 2% da população mundial sabe de tudo isso, tá? Não é todo mundo que consegue entender isso daqui e colocar em prática. Só 2%. Vocês têm noção disso? De 8 bilhões de pessoas no mundo, 2% entendem isso, consciente ou inconscientemente, conseguiram acessar esse tipo de informação? Foda, né? Mas o meu trabalho é discernir essa informação para o mundo. E vai acontecer. O pensamento é a única força que pode... Ó, vamos lá. Aqui é importante. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. Agora a gente vai entrar no conteúdo, tá? Então, o primeiro momento ali foi para eu descriar várias crenças na cabeça de vocês, para vocês entenderem. E agora a gente vai entrar de fato. Só que hoje eu só vou ler até o 4, porque senão vocês não vão nem conseguir dormir. Porque a cabeça fica muito louca mesmo. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis originárias da substância amorfa. Prestem atenção. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis da substância amorfa. Não é o seu trabalho, não é o seu esforço, não é você bater o pé e ficar chorando, não é o trauma e drama. É o seu pensamento consciente. É o pensamento consciente que te traz riqueza. Por isso que eu bato tanto na tecla que tem que limpar as memórias de dor para você ter pensamentos de qualidade. Ele tá falando aqui no livro, tá? É o pensamento. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. A substância amorfa, ela tá viva, ela pensa. E pensando nas formas, essas substâncias produz. Deixa eu só ler uma dúvida aqui que é boa. O que será que leva as pessoas a ter essa resistência a aceitar o óbvio? Às vezes eu tento entrar nesse assunto, mas as pessoas acham fantasioso. Lilian, são as programações. São as programações inconscientes. Pensa que desde que a gente nasce, a gente é induzido a programações para a gente acreditar de que a gente não pode fazer o que a gente quer, que a gente é incapaz, que a gente não merece, que a gente não tá aqui para ser rico. A gente foi programado, eu tô falando dos nossos pais, nossos ancestrais, nossos amigos, todo mundo está programado com essa programação da Matrix. Assistam o filme Matrix, gente, vocês vão entender. A pílula azul e a vermelha é real aquilo que tá ali naquele filme. Assistam o filme Matrix, tirando o lado fantasioso. Você é induzido a essa programação. E aí, quando você comenta com pessoas que não entendem isso que a gente está estudando, eles falam que a gente é louco, mas não porque eles querem, porque essa programação tá rodando no subconsciente. E aí você tem que limpar toda essa sujeirada toda do seu subconsciente para se abrir para essas consciências. E 98% da população não está disposta a fazer isso. 98% da população acredita que a vida é isso, é você acordar, né, viver, nascer, fazer uma faculdade, um trabalho e uma faculdade bosta, com 60, 70 anos você se aposentar e parar de pagar a casa que você pagou por 50 anos e morrer. Então, para 98% da população isso é uma verdade, tá? Gente, nos Estados Unidos eles têm 5 dias de férias num trabalho. Entendeu? A Matrix é foda, cara. Assistam um filme que vocês vão entender, tá? É tão maluco que às vezes eu estou fazendo explicar pra alguém que resiste que eu acabo me questionando se não sou louca. Parem de contar para as pessoas
Parem de querer mostrar a verdade para as pessoas. Eu fazia isso, eu só me fudi. E o que eu fiz? Abri o Instagram e o TikTok para contar para quem queria ouvir, tá? Gente, as pessoas da minha família, meus amigos, eu perdi, né? Perdi não, porque pra mim foi um livramento, mas muitos amigos meus não falo mais hoje, não fazem mais parte da minha vida, enquanto outros se aproximaram e reaproximaram. E foda-se as pessoas. Estejam vocês fazendo pela vida de vocês. Não tentem colocar as pessoas nesse trilho. Cada um tá na sua jornada. Existem coisas no mundo espiritual que a gente não sabe qual é o propósito real nosso aqui. Tem coisas entre o céu e a terra que tá fora do nosso alcance. E ninguém precisa de ajuda. Todo mundo tem a centelha divina no consciente e cada um vai fazer o que tem que fazer aqui. E dane-se, não é problema de vocês, tá? Vamos voltar aqui. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando ela pensa em uma ação, ela se faz. Isso aqui é o lance da intuição que eu falo pra vocês. Eu recebo downloads, pra mim é muito fácil criar uma ação. Vou falar um pouco de lei da atração aqui, tá? Quando eu explico a lei da atração, o que eu falo? Faz a técnica XPTO e o como não interessa. Por quê? É isso. A matéria amorfa, ela vai pensar em uma forma, né? Que é a gente vai pensar ali no que a gente quer. E aí, quando o como não interessa, você vai receber esses insights. Você vai vir pessoas falar com você, você vai receber uma proposta. Esse é o Deus, é a substância amorfa te falando, ó, aqui o caminho. É o que eu sempre falo. A oportunidade bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. É a ação. Quando pensa em uma ação, ela se faz. E o que muita gente acaba se ferrando? Principalmente pessoas muito religiosas, porque elas ficam esperando, por exemplo, que Jesus vai voltar aqui em carne e osso, ou que alguém vai tirar elas do que está acontecendo ali na vida delas. Elas não tomam ação nenhuma. Tem até uma historinha de um cara que ele estava se afogando, e aí passa um cara de barco e fala, vamos, sobe aqui no barco. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí vem um segundo num tronco, sobe aí que você vai se afogar. Ele, não, Deus vai me salvar. Aí um cara de helicóptero joga uma corda, sobe aí que você vai se afogar. Ele, não, Deus vai me salvar. Acontece que o cara morre afogado. Aí ele chega no céu e fala, porra, Deus, fiquei lá te esperando, eu fui pelas suas promessas da Bíblia que você ia me salvar e você não me salvou. Ele falou, eu mandei 3 ajudas pra você, eu tentei te salvar. Entendeu? Então é isso que ele tá falando aqui. A lei da atração é atrair através da ação. Vou até escrever aqui. Através da ação inspirada, tá? Não é uma ação de desespero. Do tipo, eu quero fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Não é racionalizar, você vai saber o que você tem que fazer, tá? Vamos lá. O pensamento de um universo... Aqui, gente, esse capítulo aqui é foda, porque nesse capítulo é o que tá toda a chave do negócio, tá? Então pode ser que na aula que vem eu repita coisas daqui. O pensamento de um universo mutante ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante que se move de acordo com esse pensamento, toma forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas do seu pensamento e move-se de acordo com o seu pensamento. Aqui que muita gente dá uma engasgada nesse livro, tá? E aconteceu comigo há 2 anos atrás. Quando eu li, eu falei, o que essa porra tá me falando de substância amorfa, do sistema planetário? E aqui pra mim já começou a ficar um pouco difícil. Deixa eu só ler o próximo parágrafo que eu já vou falar. Tem a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas desses corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho.
Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa. O que a galera se frustra aí quando faz lei da atração, né? Começa a fazer técnica e no outro dia quer que as coisas acontecem e não acontece. Porque quando você planta a semente, não necessariamente ela vai crescer ali na hora, entendeu? Mas ela põe forças que produzirão a árvore em movimento seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Por isso que vocês não podem desistir. Você vai plantar na substância amorfa, né? Ele vai ensinar no livro como a gente vai fazer isso. Vai impressionar essa substância amorfa com o que você quer e isso vai acontecer. Só que como que você mata as suas manifestações? Isso daqui, duvidando. Então, vamos supor, hoje você quer uma casa própria e você ganha R$ 1.000 e você não sabe de onde essa casa vai vir. Só que você plantou isso ali, impressionou lá na substância amorfa essa casa. A substância amorfa, ela vai se moldar ao que você necessita. Então, ela vai te trazer as situações que você precisa para você parar de resistir até aquela casa. Vão vir situações para você ir descriando crenças. E aí você vai falar, porra, agora minha vida piorou. Que aí o que a galera mais religiosa fala que Deus está te testando. Na verdade, você precisa passar por aquelas situações para você começar a entender que aquilo ali é resistência, tá? E não necessariamente você vai sempre passar, né? Quando você pede facilidade, alegria e glória, por exemplo, no meu caso, eu já não passo mais por situações desagradáveis, assim, é muito raro, eu já entendi o processo. Então a substância ela vai trazer para você o caminho de menor resistência para que você consiga manifestar essa casa. Aí ela vai te mostrar que a casa não necessariamente vai vir desses R$ 1.000, que você pode ter aumento, que você pode ganhar no sorteio e vai te mostrando as possibilidades até a hora que aquilo vai se manifestar ali. Só que aí a galera que, vamos supor, nesse exemplo aí dos R$ 1.000, que ganha R$ 1.000 e quer uma casa. Então ela vai lá no meu TikTok e faz uma técnica e no outro dia ela quer manifestar a casa. Só que ela tá cheia de crença. Mas eu ganhei R$ 1.000, eu não vou conseguir pagar. Mas como que isso vai aparecer magicamente aqui? Esse mais que ferra a manifestação, entendeu? Agora, se a pessoa tá aberta a entender que ela precisa parar com essas memórias, limpar isso e parar de resistir ao que Deus vai te mostrando, ela consegue manifestar, entendeu? Ai, foda. Deixa eu ler aqui rapidinho. Olha o que a Tamires colocou aqui. Eu sou testemunha que a lei da atração funciona. Eu criei essa experiência que estou vivendo agora durante 9 anos. Eu nunca duvidei que estaria aqui. Ela tá na Europa, tá, gente? E foi um sonho que eu acompanhei com ela um tempo. Ela passou por várias resistências, né, amiga? O passaporte não queria sair, não queria sair o visto, foi recusado. E ela sempre falava: Meu, não interessa, eu vou, não é possível, né, que Deus deu o desejo dela ir morar na Europa e não ia manifestar. Ela foi persistente e aconteceu. E é sobre isso. Tipo, ela trabalhou ali por 9 anos nesse desejo e agora ela tá lá. Tem desejos que você tem menos resistência. Por exemplo, quando você pensa num amigo, ele te liga. É a lei da atração, gente. Só que você não tem resistência sobre isso. E pode ser que você tenha resistência sobre criar uma casa. Os Abraham Hicks falam uma frase muito interessante. Criar um botão e criar um castelo é o mesmo esforço para o universo. Tudo depende da sua resistência, tá? Essa é a catarse que experimentamos no começo dessa jornada, Lilian? É a catarse. É a catarse, são os contrastes, é isso aí mesmo. Só que vai chegar um momento da sua vida que você não vai ter mais tanta catarse. Você já entendeu. Tipo, fica muito mais fácil de você trazer consciência. Pra mim é muito fácil, gente. Eu sento de manhã aqui quando o negócio tá louco pra mim, quando eu tô irritada, quando eu tô resistindo ao que Deus quer que eu faça, ao que meu eu superior tá falando pra eu fazer, eu vou explicar pra vocês que isso é legal. Quando aparece uma situação pra vocês
que vocês precisam fazer e vocês ficam, eu não quero fazer, fica igual mimada, eu não vou fazer, mas que merda, por que apareceu isso pra mim? A próxima vez que acontecer isso, baixa as barreiras e se faz a pergunta, qual o presente dessa situação? Eu tenho esse cadernaço aqui, isso daqui, ó, essa folha e essa eu fiz hoje por conta de uma situação que eu tava resistindo. E aí o que eu faço? Eu sento aqui e começo a fazer perguntas pro universo. O que tá certo sobre isso? Qual o presente disso? Por que eu tô vivenciando essa situação? Como eu posso corrigir isso em mim? E na hora já me vem muita consciência. É um processo que eu escolhi acelerar, tá? Na minha vida. Eu sou mergulhada no autoconhecimento. Eu amo me facilitar e eu amo acelerar meu processo. Agora tem gente que vai ficar batendo cabeça, que vai ficar resistindo. Deus tá mandando, tá te mostrando pra você terminar aquele relacionamento e você insiste naquela porra. Você tá naquele trabalho, você já tá com outro na manga e você tem medo de pedir demissão até a hora que você é demitida. Então são essas coisas, tá? São essas... É isso... Tudo pra falar sobre a frase, né? Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Então, gente, é uma baita reprogramação que vocês estão tendo aqui, viu? Vamos lá. Deixa eu só ver. Nossa, capítulo 4 é grande. 9h15. Eu vou tentar ir até 9h30, 9h40, até pra vocês não ficarem muito cansados, tá? E porque é muita coisa aqui que eu trouxe pra vocês hoje. Peraí. Olha lá. Cada forma pensada dentro da sua substância pensante causa a criação da forma, mas sempre ou ao menos frequentemente ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma... Eu acabei de dar o exemplo da casa, né? O pensamento de construir uma casa sendo impresso na substância amorfa não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. Por que tem gente que ganha loteria rápido e tem gente que não? Porque ela não tem resistência. Porque vocês, com esse conhecimento, vocês vão acelerar as manifestações de vocês. Onde eu tô morando aqui hoje, também agora me veio essa consciência. Quando eu tava na Praia Brava no passado, que foi outra cocriação que eu fiz muito foda de morar 1 ano na praia, é que essa história eu já contei bastante, aqui eu não vou contar de novo. Quando eu tava lá, no bairro que eu moro hoje, eu pensava muito lá. Falei, quando eu voltar pra São Paulo, eu vou morar nesse bairro. Eu voltei pra São Paulo faz 1 ano, fiquei alguns meses em outro bairro, aí eu fiquei 2 meses na Bahia. Lá na Bahia, eu comecei de novo a me conectar muito com o divino e tudo mais. A hora que eu voltei da Bahia, eu já voltei pra esse bairro que eu queria, entendeu? Então essa semente de eu estar aqui hoje, ela demorou 2 anos quase pra germinar, entendeu? Você não pode desistir. Nem cansada estou, passou o cansaço. Sabe por quê, Lu? Porque quando a gente acessa essas consciências, a gente quer dominar o mundo. Então você fica tipo, oh! Tipo, você fica acordado. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem criar a formação dessa forma. Gente, eu vou colar essa frase aqui no chat. Pra vocês vai aparecer atrasado, tá? Vocês vão ver no chat antes, mas vocês vão entender a hora que eu pular. A hora que chegar aí. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Eu vou repetir 10 vezes essa frase. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância sem causar a criação dessa forma. O que está escrito na Bíblia? Tudo é possível àquele que crê. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É que eu tô lendo a minha lousa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso sem causar a criação dessa forma. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ok? Pegou essa chave?
tudo é possível. Eu vou dar um código Grabovoi aqui pra vocês. 5197148. Tudo é possível aquele que crê. Esse código é de tudo é possível, tá? Deixa eu pôr aqui. Eu fico tonta, sabia, gente? De tanta consciência que eu trago, a minha cabeça explode também. Então eu fico. É muito download mental que eu recebo. Então eu fico meio zonza aqui de tanta. Grabovoi. Uma pessoa é o centro pensante, pode originar pensamento. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. Por exemplo, um projeto de arquitetura. O cara não vai pegar um papel e desenhar sem antes dele pensar no que ele vai desenhar. Então, primeiro é aqui, para depois vir para o material. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum. Peraí, que essa parte é importante. O que vocês questionaram, né? Quando a gente comenta com outras pessoas e elas não querem ouvir. É isso aqui, ó. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aqueles que já existem. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas imprimindo o pensamento na substância amorfa. Então as pessoas foram programadas a serem recompensadas ou terem o dinheiro pelo trabalho manual e não pensando. As pessoas mais multimilionárias, por exemplo, Mark Zuckerberg, do Facebook, ele é milionário não pelo trabalho braçal, porque ele teve uma ideia que ele fez o Facebook. O Steve Jobs, ele nunca colocou a mão para fazer o iPhone. Foi a ideia dele que deixou ele milionário. Vocês estão pegando essa chave, gente? Isso é muito importante, tá? Tem pessoas que vão fazer o trabalho manual para sempre e tem pessoas que elas vão ficar milionárias com as ideias delas, com os pensamentos. Gente, eu acho incrível isso, eu acho muito foda. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, olha lá o Steve Jobs, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Presta atenção aqui. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o pai. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que vem o pai fazer. Então, assim, as pessoas, elas nem se esforçam a pensar o que elas querem. Por que eu ensino o mapa dos sonhos para vocês faz 2 anos? Porque a substância amorfa precisa saber o que você quer para manifestar, tá? Eu vou pôr rapidinho aqui o vision board para vocês verem nessa parte aqui. A Lilian, gosto de uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Se souberes a força que tem a mente e a fé juntas, seria capaz de criar tudo o que desejares. É isso mesmo. Agatha, era para eu estar aqui mesmo. Está alimentando o que eu tenho pensado esses dias. Gente, só tá aqui quem tem que estar aqui. É isso que eu tô falando. De 160 mil pessoas, agora a gente tá com 50 espectadores simultâneos. Só quem tá preparado tá aqui. Eu vou mostrar rapidinho o vision board aqui pra vocês, tá? Isso daqui, que é o que eu ensino vocês a fazerem, que é o que ele falou ali, né? Por que que é importante fazer, gente? Se vocês não fizeram ainda o vision board, façam, tá? Aqui tá em inglês porque eu peguei do Canva. Você pode pegar figuras na internet e fazer uma colagem ou entrar aqui nesse site que chama Canva e ele monta pra você. Então você vai fazer imagens do que você quer para sua vida. Para quê? Para você impressionar a substância amorfa do que você quer realizar. E aí você impressionando esses desejos na substância amorfa, o que ela vai fazer? Ela vai movimentar tudo para que isso aconteça. Ela vai trazer as ações para você ir dissipando a resistência. Então aqui, comprar uma casa, fazer 100 mil reais, me casar, lua de mel e tudo mais. Aqui você coloca o que você quiser, tá? No meu, é que eu não vou abrir meu vision board aqui, mas tem, eu coloquei aeroporto,
que eu quero viajar bastante, coloquei meu passaporte, dinheiro, coloquei código Grabovoi, afirmação, então tudo que eu gosto tá lá, tá? Já fiz o meu, está na tela de bloqueio, isso aí. Então vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa. As pessoas falam assim: eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Foda-se, o que é ser rico para substância amorfa? Ser rico para mim é diferente do Abílio Diniz, do Ike Batista, do Trump, do Lula, do Bolsonaro, seja lá de quem for, do Elon Musk. O tanto de dinheiro que eu acho que é ser rico é muito diferente pro Elon Musk, que é bilionário. Então, você precisa de... Isso tá na Bíblia também, tá, gente? É que agora eu fui tentar lembrar onde tá na Bíblia, mas eu não vou lembrar. Mas tá lá na Bíblia, você tem que detalhar. Vamos lá. Primeiro, nós afirmamos que existe... Em nossa primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais, tá? Então, presta atenção. Primeiro, nós afirmamos que existe a matéria ou substância amorfa. Então, a primeira coisa é você acreditar que existe, que Deus está ali. Deus, o universo, substância amorfa, o quanto, o vácuo quântico, sei lá, como você quiser chamar, de qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Mano, presta atenção nessa frase. Tem muita chave aqui, gente. Presta atenção nessa frase. Vocês que estão dentro do 21 Dias com Consciência, vocês vão ter que assistir essa aula umas 3 vezes. Ai, não consigo. Porque eu tô falando muita chave aqui, tá? Até pra mim mesmo. Eu vou assistir essa aula depois porque estão consciências que estão vindo aqui que eu vou precisar entender de novo. Vamos lá. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Tudo que a gente está vendo é Deus, entenderam? A gente faz parte, a gente é a substância amorfa. Todos os elementos visíveis são representações diferentes do mesmo elemento. Cara, olha que chave isso. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. Ou seja, nós somos o dinheiro. Nós somos o dinheiro. Presta atenção. E essa matéria pensa na matéria. Acho que a cabeça de vocês, não sei a de vocês, mas eu tô explodindo. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Nossa, me dá tontura, gente. O ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, agora eu vou resumir aqui para vocês tudo que ele falou aqui. Vocês perceberam que eu estou repetindo muita informação, que o livro ele é repetitivo, porque é justamente para entrar na cabeça de vocês, tá? Isso é reprogramação mental. Existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Sempre que eu falar esse exemplo para vocês, lembrem da água. Olhem essa substância amorfa como a água e a gente como as bolinhas de gás. Então a água ela tá cobrindo tudo, ela tá em tudo. Ela permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Entenderam? Por mais que fisicamente eu tô separada de vocês, a gente tá junto, porque tem essa substância amorfa. Nós somos um. Isso é um papo para uma outra live, mas todos somos um. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Um pensamento nessa substância, a visualização, o vision board, as técnicas, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Ela vai produzir o que você imaginou nesse pensamento, nessa técnica, no vision board, no caderno de metas. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento
Imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Pode-se pedir que eu prove essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência. Eu já falei inúmeros relatos de como funciona a lei da atração, de como você manifesta as coisas. Eu trouxe o meu exemplo aqui do bairro que eu moro, quando eu morei na Praia Brava. A Tami falou aqui da Europa. Vocês têm exemplos na vida de vocês de coisas que vocês pensaram e se manifestaram. Então é isso, tipo, ele não vai provar que isso existe, isso tá no nosso dia a dia, tá? Racionalizando os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original e raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensa. E pela experiência encontrei o raciocínio verdadeiro. É isso, na experiência você vai vivenciar isso aí na tua vida, tá? Essa é a minha prova mais forte. Quando eu duvido de mim mesma, gente, eu vou até sugerir que vocês façam isso. Eu comecei a fazer uma lista de tudo que eu já manifestei na minha vida, de coisas que eu vou lembrando, assim, no dia a dia. E aí, quando eu começo a duvidar que isso é verdade, de que, então eu vou visualizar e tudo que eu quero vai realmente acontecer, eu leio essa lista. Façam isso também. Até que alguém passe pelo processo e falhe, a teoria é verdadeira. Até que o processo falhe, este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que este livro diz para fazer ficarão ricos. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. É que agora eu tô com tanta coisa na minha cabeça que ficha foi essa que caiu. Essa última parte eu vou passar um pouco mais rápido. E na quarta que vem eu vou explanar um pouco mais, tá? Porque senão nem eu tô aguentando de tanta coisa que vem aqui pra mim. E aí se eu ficar muito cansada eu não consigo ensinar vocês com qualidade. E eu também quero abrir um pouco pra dúvida aqui, tá? Então vamos lá. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar. O que ele quer dizer aqui? Que você olhar a realidade como ela tá hoje, você olha ao seu redor e fala, tá tudo cagado. Isso é fácil. A realidade, né? Que ele fala que ele, Neville Goddard, o Bob Proctor e todos os escritores de lei da atração falam é que isso daqui não é real, que isso é aparência. Então você olhar isso daqui e falar, isso é verdade, o que eu tô vivendo é fácil. Agora você visualizar a vida que você quer, as pessoas não fazem. E é aí que elas não manifestam. Por quê? Elas estão olhando o que elas estão vivendo hoje. Consequentemente, ela vai continuar manifestando o que ela está vivendo hoje. A partir do momento que você faz uma lista dos seus desejos, faz o vision board, faz as suas intenções, você vai manifestar aquilo que você está pedindo. E é isso que as pessoas não fazem, entendeu? Elas desistem, elas pedem um dia, no outro não manifestou, elas continuam seguindo a vida delas. Vocês que estão aqui nesse grupo, vocês estão entendendo que vocês não podem desistir daqui pra frente, gente. Vocês precisam acreditar no que vocês estão intencionando, não desejando, porque desejar você tá vibrando na carência. Tudo que você intenciona vai acontecer. Você só não pode desistir, tá? Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como o de manter continuamente um pensamento. Olha que loucura! É uma coisa tão fácil que poderia salvar a vida de todo mundo, mas ninguém faz. Louca, né? Olha lá, o ouvido doendo. Vocês vão ver a hora que vocês forem dormir. A Paulinha tá aqui! Agora que eu vi. Ai, gente, eu amo vocês. Ver as aparências da pobreza produz... Mano, presta atenção. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. Gente, parem de assistir jornal. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Então, por exemplo, quando eu tô na casa dos meus pais, que meu pai fica vendo jornal, ele fica lá, ó o golpe, ó não sei o que lá. Eu só fico assim, eu só observo. Antes eu ficava, ai meu Deus, vão me dar golpe. Puta, eu preciso ficar ligeira então aqui e não sei o que lá. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. Então,
foi o que eu falei na live de domingo. Se você quer ser rico, para de ficar olhando essas notícias, para de ficar olhando a porcentagem de gente pobre que tem no mundo. Você não vai ajudar. Eu sei que todo mundo quer ajudar essas pessoas que estão fodidas, só que vocês não vão ajudar eles sendo pobre. E vocês só vão se tornar rico estudando sobre riqueza. Então é ler esse livro, O Poder do Subconsciente, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Hábito de Ser Você Mesmo, Limite Zero. Tem 1 milhão de livros aí que eu vou indicar pra vocês. Foquem no que vocês querem. Não olhem mais o que tá acontecendo agora, tá? Pensar na saúde quando cercado de aparências de doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências de pobreza requer poder. Então é isso, gente. Se você tá fudido, você precisa ter poder sobre sua mente. Você não pode se alinhar ao que você tá vendo, tá? Cara, isso é muito real, cara. É muito real. Um dia eu vou abrir pra vocês tudo o que acontece na minha vida. Tem coisas que envolvem outras pessoas que eu não posso falar, mas é, eu, por muitas vezes, fiquei em ambientes e totalmente, é, sei lá, tendo acesso a informações totalmente negativas, só que eu nunca saí desse propósito dos meus desejos. Eu não deixei aquilo me afetar. E eu realmente consegui mudar, entendeu? Porque eu acredito nisso que eu tô fazendo. Muita coisa na minha vida já se manifestou assim, tá? Então vamos lá. Então nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Vou falar de novo. Nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Então você vai sair do mental pro material. Não é que. É isso que a galera, mano, pasta na lei da atração, porque eles acham que eles vão mentalizar que o Chico Xavier, aí vai abrir o olho, pá! E no documentário do Segredo eles falam isso. Se fosse assim, a gente tava ferrado. Você pensa no elefante e aparece o elefante na sua sala. Assistam o Segredo, de novo, o documentário, depois dessa aula aqui. Vocês vão ver de outra percepção. Eles explicam exatamente isso. Porque se fosse assim, imagina. E aí a gente tem um pensamento negativo e já acontece na mesma hora. Meu, ferrou, não ia ter mais mundo, entendeu? Então a substância amorfa ela é muito inteligente, tá? A Lilian colocou, a visualização é o presente existente em outro plano. Exatamente. São várias. A gente já tá vivendo várias vidas paralelas, tá? Puta, é que esse é um assunto para outra live, mas é isso. Só falta chegarmos lá. Quando eu penso em desistir, eu penso numa fala que eu perco pensando na vida que eu desejo. Nada melhor. Ficou meio confusa aqui sua frase, mas eu entendi. É... Entendam que tudo que vocês querem viver, vocês já estão vivendo em outro plano, tá? Astral. Vocês só vão acessar aquilo e trazer para isso daqui, entendeu? E ao mesmo tempo, as coisas que vocês não querem viver, vocês também estão vivendo quando vocês pensam nisso. Por isso que vocês não podem ficar pensando em coisas que vocês não querem manifestar, tá? É como, pensa assim. Me veio um download aqui para explicar para vocês. Deixa eu só receber como que eu vou te falar essa informação. Pensa que você está no centro de uma bola. Pensa que você está no. Você, carne e osso, tá dentro uma cápsula. E aí abre uma tela na sua frente com várias possibilidades da vida que você quer viver aqui, nessa cápsula. E o que você pôr o seu pensamento vai entrar nessa cápsula e você vai viver aqui. Tudo que está passando nessas telas você já está vivendo em outra realidade. Só que aí você vai trazer para essa, tá? É isso. A Agatha colocou aqui. Acho que o problema é quando a realidade parece impossível. Agatha, vou de novo dar o Grabovoi aqui. 5197148. Tudo é possível aquele que crê. Coloca as promessas da Bíblia, escreve aí num lugar
e acredita nisso. Não existe nada impossível, tá tudo criado. Se é possível para uma... Pega essa frase. Se é possível para um, é possível para qualquer um. Assim fica mais fácil. Não existe impossível. Eu vou dar uma Ah, tá quase acabando aqui. Olha lá. Ó, Agatha, pra você. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo. E a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Tudo que vocês precisam saber é essa parte aqui, gente. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimir esse pensamento na substância amorfa pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir nesse até que seja fixado na sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Vocês vão ler isso daqui 500 vezes até isso fixar na cabeça de vocês e se tornar o principal pensamento da mente de vocês. Gente, eu também tem dias que eu falo, mano, é tudo mentira essa porra. Por isso que eu fiz a minha lousa aqui na frente, coloquei frases pra não esquecer. E é isso que ele fala aqui, você tem que colocar todos os outros conceitos de lado e insistir nesse até que o bagulho gruda na tua cabeça. Como fazer isso? Limpando as memórias de dor, reprogramando novas crenças, lendo isso daqui todo dia, tá? Leia essas indicações outra vez, leia repetidamente. Para quem está no 21 dias, vocês vão assistir essa aula, se for necessário, esse trecho aqui, 10 vezes por dia, até entrar na cabeça de vocês. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas. Até que você acredite firmemente no que dizem, surgindo uma incerteza, deixe de lado. Agora eu vou falar uma frase do Joseph Murphy, que também está na minha lousa. O indivíduo inconstante pode criar maior prejuízo do que ele pode imaginar. Inconstante é quando você duvida. O indivíduo inconstante pode criar maior prejuízo do que ele pode imaginar. Tá? Surgindo uma incerteza, deixe de lado. Não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou locais, televisão, onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Gente, é muito forte isso daqui, tá? Vocês realmente têm que estar dispostos a mudar a mentalidade de vocês. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Por isso que ele fala, se você só ler esse livro por um tempo, vai ser o suficiente para você criar riqueza. É isso que eu tô falando, gente. A Rhonda Byrne ficou multimilionária com esse ensinamento. Bob Proctor, Abraham Hicks, lá, Esther Hicks e tudo mais. Então, não tem por que duvidar disso. Só por esse ano, acredita em tudo que tá aqui. Por um ano, pelo menos, tá? Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Entre o céu e a terra tem coisas que a gente não vai entender. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disso. Uou! Eu vou... Opa! Vou deixar só meu vídeo aqui, só pra gente tirar um pouco de dúvida. Opa! Deixa eu ler aqui o comentário de vocês.
Agora, com esses acessos, fica mais fácil bloquear os pensamentos negativos e de pensar que estou aqui porque queria entender o que significa a lei da atração. Mudei vários mau hábitos. Vocês viram? Tipo, a lei da atração é muito além do que vocês imaginam. O negócio é muito além. Hoje acordei com a sensação que a realidade que eu desejo já é real em outra dimensão e que está aguardando eu acordar e acessar. Aí você vem aqui na minha aula e realmente entendeu que é isso mesmo que acontece. Várias fichas com essa questão da substância amorfa. Tô até vendo meus desejos sempre impressos nela agora. Deixa eu ver. Egrégora que estamos criando. É isso, gente. Eu vou. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu acho que foi muita informação. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Até pra gente incentivar a galera que tá ali no grupo, tá? Do Clube do Livro. Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre tudo isso que a gente conversou e deixem a percepção de vocês sobre a aula ali no grupo, tá? Não precisa ser, tipo, agora, né? Até porque é 15 para as 10. Vocês podem dormir e refletir sobre tudo isso. Ou quem sentir no coração de deixar lá, também pode deixar. Escrevam o que vocês sentiram pra gente ir trocando uma ideia ali no grupo, pra gente manter essas ideias vivas, tá? O Orai e Vigiai é todos os dias. Se a gente não... É o que ele fala no livro. Se a gente não praticar essa reprogramação, a gente vai cair de novo na dúvida, entendeu? É sobre isso. Então, não desistam, tá? Meu Deus, que aula. Tô acreditando bem mais, é muito legal, né? Já li esse livro várias vezes e agora que eu tô entendendo o que é substância amorfa. Esse livro, o Kybalion, tem alguns livros que eles precisam ser decodificados, tá, gente? Então, por isso que eu quis abrir, tá? Que conteúdo fenomenal, muito louco, né, gente? Tá muito bom mesmo. As aulas são semanais, Lilian. Então, hoje foi a primeira aula e vai ser toda quarta-feira. A próxima aula é dia 18. Até para vocês terem esse tempo de assimilar essas informações. Quem adquiriu o livro, vocês podem ler. Quem está no 21 Dias de Consciência Financeira, assista a aula de novo. Eu vou subir essa aula amanhã lá. Vocês vão reprogramando a mente para quando chegar no dia 18 a gente facilitar mais coisas, tá? Tami, foi muito bom, muitos insights por aqui, elevando a vibração. É muito tesão, né? Tipo, a gente fica, cara, a gente pode tudo. Por isso que eu quis trazer. Eu sabia que isso acendeu uma chama dentro de mim e dentro de vocês. É muito da hora essas informações pra guardar só pra mim, não tem como. Maravilhosa. Eu conheci uma pessoa que falou que ouviu o audiobook desse livro por 30 dias, literalmente o tempo todo, e ficou rico. Na época eu não acreditei. Cass, gente, esse livro aqui vai ter que virar o livro de cabeceira de vocês. Esse ano vocês podem até ler outro livro. É o Bob Proctor. Acho que era o Bob Proctor que tinha esse livro e um outro de bolso, que ele lia todos os dias, tá? Mito, vai subir essa aula no curso? Vou, Dani. As aulas do Clube do Livro vão ficar dentro do 21 Dias de Consciência Financeira, tá? Então, quem tem o curso, além de vocês já estarem, né, limpando as memórias ali, reprogramando a mente de vocês, essa aula hoje foi uma baita reprogramação mental, né? O clubinho do livro vai ficar disponível lá também, tá bom? É isso, pessoal. A única troca que eu peço pra vocês, então, é deixarem os depoimentos de vocês ali nos grupos, ou se vocês quiserem compartilhar comigo ali no Instagram por DM, porque eu quero ser essa voz no mundo, esse canal de facilidade aí pra vocês e pra outras pessoas. E as pessoas sempre acreditam quando outras pessoas também trazem a percepção, porque elas se identificam, são pessoas normais, entendeu? É isso. Estou no dia 3. Pessoal, eu vou encerrar aqui. Muita gratidão, eu amo vocês e vamos ser essa batida do coração aí, mudar o mundo de fato. Tá bom?